Olá pessoal, hoje eu tô aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu falarei sobre o dólar. Quais são as principais tendências, expectativas, se vale a pena investir seu dinheiro em fevereiro de 2025, nos próximos meses, e como é que foi aquela subida para R$ 6, né? Será que é algo que vai se manter, que vai acontecer de novo? Se foi um delírio, se foi uma conspiração contra o presidente, né? Se foi uma mão invisível do mercado, né? Tudo isso eu falarei para vocês hoje. Bom, mas falando sério agora, galera, tem muita desinformação, né, sobre o dólar, né? E hoje eu tô aqui para vocês para passar uma visão científica econômica de tudo isso que está acontecendo, né? E não uma visão polarizada politicamente. Então, para você aumentar seu patrimônio, para você entender o que vai acontecer com o dólar, né? Eu tô aqui para mostrar para vocês, tá? Então, se vocês não são inscritos no canal ainda, deixa o seu like, se inscreva e siga o Instagram do canal que tá aí na descrição. Então, bora lá pro vídeo. Bom, antes de começar as tendências mesmo, eu quero mostrar para vocês que eu estou gravando esse vídeo no dia 13/2, né, às 16 horas, 13 de fevereiro, né, e o dólar, né, até a última atualização das 4 horas da tarde, ainda não fechou o mercado, mas subiu 0,28%, né. Bom, então vamos lá, o que faz o dólar subir ou descer, né? Será que tem uma conspiração no mercado, uma mão invisível nisso, né? Mas a realidade é que não, galera, que é bem simples, isso é algo matemático, tá? Imagina um cenário, né, como o Brasil, né, aqui tá o Brasil, né, se tem mais dólar entrando do que saindo, né, o dólar vai cair, o preço vai cair, né, significa ali que já tem muito dólar circulando, que já tem bastante dólar circulando, né, então ele tá desvalorizado, né, no caso ele não desvaloriza no teu cenário, né, ele tá, no caso, valorizando, né, no teu país em comparação aos outros, né, porque tu tem mais dólar entrando em comparação aos outros países, né, não é que o dólar tá desvalorizado, né. É diferente um pouco disso, né? Bom, e o que faz o dólar subir, né? É o efeito contrário. Quando tem mais dólar saindo do teu país do que entrando, né? Isso faz com que haja menos dólar, né, dentro do teu país, né? Então, isso faz com que o dólar se valorize para os outros em comparação para você. Então, isso é bem simples de entender, tá, galera? Tá, pessoal? Imagina então, bem simples, né? Se tem mais dólar entrando no país do que saindo, o preço do dólar cai. Se tiver mais dólar saindo do que entrando, o preço do dólar sobe, tá, gente? É um pouco diferente do que acontece com as ações do mercado financeiro, né? As ações do mercado financeiro funcionam assim. Se você está mais comprando, né? Se o mercado financeiro está mais comprando ação do que vendendo, o preço sobe. Se tiver mais gente vendendo do que comprando, o preço da ação cai, né? Então é bem simples entender isso, né? Bom, agora voltamos para as principais influências, né? Bom, ao meu ver, vocês podem encontrar outros investidores, né? O mercado é bastante volátil, né? Em comparação ao dólar, né? A gente nunca tem como ter uma precisão disso. Mas, ao meu ver, as tendências, né, dos próximos meses, né, que vai influenciar o dólar, a tendência é de cair, tá, gente? Não voltar para aqueles R$ 6. Eu vou explicar alguma para vocês. Bom, a primeira é do que vai influenciar, né, nos próximos meses o mercado é o Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, que tem o maior poder, então, sobre o dólar hoje, né, digamos assim, uma pessoa ali junto com os investidores que tem mais poder. Bom, de influência, né. O que faz o Donald Trump, né? Tem muitas ameaças dos tarifaços. O que é tarifaço? É você impor, né, sobre exportação e importação tarifas, né? O Trump falou ali em tarifas de 25% para a China, né? Falou sobre o México, falou sobre o Canadá também, né? Só que o que aconteceu? Não teve tanta intensidade quanto isso fosse esperado, né? Se tivesse, o que ia acontecer? Bom, imagine então que você tem que pagar muita tarifa sobre os outros países, né? Você vai colocar seu dinheiro em outro país para cobrar de ti depois tanta tarifa assim? Não vai, né? A mesma coisa com os impostos, né, gente? Ninguém vai colocar o dinheiro em um país com muitas tarifas, né? Isso faz com que o dólar dos americanos, né, fique no seu próprio país, né? O dólar fixe nacionalmente, né? Então imagina, né? Um americano não vai colocar o seu dinheiro no Canadá, no México, na China, tendo que pagar muito tarifa em cima disso. O dólar vai ficar no país, né? E isso faz com que, então, o seu dólar nacional aumente o preço, né, em comparação aos outros países. Os outros países não vão ter tanto dólar circulando, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, né? Isso faz com que o dólar sobe, né? E subiu por causa da especulação. Mas o que aconteceu é que não teve tantos tarifaços assim, né? O Trump voltou atrás, né, em comparação à China ali, não colocou tantas tarifas. Em relação ao México e o Canadá, né,
ele deu uma freada e cancelou as tarifas, né? Hoje não tem tarifa contra o México, contra o Canadá, né? Talvez isso mude, mas a tendência é ter uma menor intensidade do que em comparação àquilo que ele falou, né? Que ele pise um pouco no freio geopoliticamente, né? Isso faz com que o dólar não suba tanto, tá, gente? Bom, a segunda é a economia dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele estava passando por uma aceleração econômica, né? Mas agora está havendo uma desaceleração. Muitos americanos ali estão cobrando auxílio-desemprego, cobrando gastos do governo, né? Isso faz com que a economia não acelere tanto. Bom, isso causa então, né, um efeito de não elevar a taxa de juros, tá, gente? Não vai aumentar a taxa de juros em um momento de desaceleração. Isso é muito fácil de entender porque, né, uma elevação da taxa de juros ia dificultar o crédito, né? As empresas, em momento de desaceleração, precisa ter o crédito para a economia continuar acelerando, voltando ao normal, né? E se você eleva a taxa de juros, você inibe, né, esse acesso ao crédito. Então, isso faz com que a taxa de juros não suba nesse momento. E o FED, né, que é o Federal Reserve, né, a Reserva Federal Americana, né, é como se fosse um banco central brasileiro, né, um pouco diferente. Eu posso explicar em outro vídeo para vocês, mas tinha muita pressão para aumentar a taxa de juros, né. Então isso vai fazer com que não aumente a taxa de juros, que os Estados Unidos, né, reduz a taxa de juros e que, nesse caso, o investimento não fique só preso nos Estados Unidos, né? Porque com uma taxa de juros muito alta, às vezes você deixa o teu dinheiro para render juros no próprio país ao invés de colocar em outros, né? Então isso, a tendência é, né, com essa desaceleração e não aumento da taxa de juros, que o dólar saia mais, né? Bom, o terceiro ponto, né, que influencia o dólar é o governo Lula, né? Havia muita pressão, né, sobre os gastos, né? Bom, e houve também expectativa, né, que fosse aumentar o Bolsa Família. O que aconteceu é que agora não há previsão de aumento do Bolsa Família, isso faz com que os gastos não subam, né? Então, houve uma acalmada, né? Não se fala tanto hoje, o Lula não está sofrendo tanta pressão igual anteriormente sobre os gastos, tá? Isso faz então que faz com que então, o cenário dele melhore um pouco. Outro ponto, né, que era preocupante é a impopularidade. Isso faz com que muitas vezes, né, o mercado não veja o Brasil tão positivamente. Se você está gastando muito, né, se os teus gastos estão muito altos e se você tem um presidente popular, né, gente. Então, isso causa muitas vezes perigo também, né. Por exemplo, se você está gastando muito, às vezes a taxa de juros tem que subir, né. A economia fica ruim, né. Então, muitas vezes, por exemplo, com a taxa de juros muito alta, os investidores preferem deixar o dinheiro na renda fixa, né, e não invista no mercado de ações. Isso faz com que as empresas prejudiquem, que ficam prejudicadas, né, que o mercado financeiro brasileiro fique prejudicado. Então, é ruim para o Brasil ter uma taxa de juros muito alta, né. Então, com essa especulação, né, essa redução dos gastos, né, essa não expectativa de inflacionar, né, então torna um pouco melhor a situação em comparação ao dólar, né? Isso significa que pode entrar mais dólar, né, com a imagem do presidente não sofrendo tanta pressão igual anteriormente. Bom, outro ponto que pode influenciar os conflitos, né, principalmente do Oriente Médio, né? Os conflitos eles impactam muito a cotação do petróleo, né? O petróleo é uma opção de você investir nele em comparação ao dólar, né? Muita gente estoca, né? Digo, não vai estocar na tua casa, mas você compra o petróleo, né, para ter sua reserva financeira, né? Ter o seu dinheiro, seu patrimônio também, uma parte em petróleo, né? Só que se o preço do petróleo sobe muito ou cai muito, né, com os impactos dos conflitos, tende a não as pessoas não comprarem tanto petróleo assim, né? Isso faz com que então as pessoas optem mais, os americanos, não comprar o dólar e sim ficar com seus dólares, não comprar o petróleo e sim ficar com seus dólares ali, né? Isso faz com que o dólar suba, né, nos Estados Unidos e fique desvalorizado no Brasil. Bom, hoje o preço do barril é $80, né? Então, se os conflitos ali impactam o preço, né, isso muito influencia o dólar, né? Tanto para mais, tanto para menos, né? Então, é bem perigoso, assim, é bem instável, né, esses conflitos que estão acontecendo em comparação ao dólar, né? Porque se o dólar cai muito, né, se o dólar cai muito, as pessoas tendem a comprar petróleo, mas imagina o contrário, né? Se o petróleo cai muito, né, as pessoas vão continuar no petróleo ou vão deixar mais dólar, ficar com mais dólar? Vão ficar com mais dólar, né? E isso faz com que o preço, né, aqui no Brasil do dólar suba, né? Porque você vai ter mais dólar circulando no território nacional americano. Bom, outro é que teve muito capital saindo, né? Principalmente do terceiro semestre de 2024, né?
Aqui seria trimestre, desculpa, galera. Vamos já corrigir na hora. Quem sabe faz ao vivo, né? Até porque o mês ainda não tem três semestres, né? Seria fácil, assim, para nós investidores, seria ruim também para os alunos, né, na universidade e na escola. Imagina 3 semestres, né? Daí enlouquecer a galera. Bom, continuando agora, né? O... Teve muito capital saindo, né? Muitas empresas colocaram o dinheiro em capital estrangeiro, né? Investiram em dólar nos Estados Unidos. Isso, como eu falei anteriormente, né? Se tem muito dólar saindo do que entrando, o preço do dólar sai, né? Então, teve essa janela sazonal que agora a tendência não é mais continuar, né? Já passou esse período, né, sazonal, então não vai ter tanta essa venda, tanta essa intensidade de dinheiro para fora que foi até maior do que esperado, né? Então agora o dólar tende a aumentar porque não vai ter tanto mais dólar saindo do Brasil, tá, galera? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os ajustes, tá? Eu gosto muito dessa frase, tá? O mercado sobe ou desce no boato e faz um movimento contrário no fato, tá? Então, muitas vezes no mercado financeiro, se você tem uma especulação, né? Voltando pro tópico 1 ali do Trump, né? O Trump ameaçou muito colocar sanção, colocar tarifas, né? Isso faz com que o dólar americano, né, suba muito, porque tu vai imaginar, não vai ter dinheiro saindo dos Estados Unidos, né? O dólar vai ficar retido ali, né? Vai entrar mais dólar do que sair. Só que o que aconteceu é que aconteceu o contrário, né? O Trump voltou atrás, pisou no freio e isso faz um movimento contrário. Agora o dólar começa a cair, né? Então, o mercado financeiro é assim, tá, gente? Não é por maldade do mercado, é assim, né? Tem muitas expectativas, tem muitas tendências que acabam não se concretizando, né? Então, o boato, né? O boato a gente sabe que muitas vezes não acontece. E quando não acontece, né? Faz um movimento contrário. E na maioria das vezes é normal não acontecer os boatos, né? Então, eu gosto muito dessa frase, tá? O mercado sobe ou desce no boato e faz um movimento contrário no fato. Então, quando tem um boato, vai acontecer uma coisa. E quando chega no fato, né? Muda para outra, né? Então, a gente tem passado por muitos ajustes, né? E agora a gente tá chegando mais no fato, né? A gente tava passando por muita especulação. E essa especulação sobe muito o dólar, né? A tendência é sempre nós sair prejudicado, nós brasileiros, né? A tendência é sempre o dólar, a especulação subir. Nunca até hoje na história teve uma especulação que o dólar fosse cair muito, né? Mas quando a gente chega no fato, agora quando a gente está chegando nos desdobramentos finais, né? O dólar tende a baixar. Então hoje a tendência é do dólar cair, tá? Bom, outra coisa é o juro, né? O juro vai subir no Brasil, né? Já subiu 1 ponto percentual da Selic, né? E o CDI é 10%, 10% não, é 0,10% abaixo do CDI, da Selic, tá? Então, se tu tem a Selic a 13%, o CDI vai valer 12,90, né? E já subiu em janeiro e o Gabriel Galípolo, né, que é um braço ali direito do Lula na economia, né, que agora está no Banco Central, ele diz, né, mas isso é mais no interior do Banco Central, que vai aumentar a taxa de juros também em março, né? A taxa da Selic vai subir também, né? Isso faz como é que influencia o dólar isso, né? Se você tem uma taxa de juro alta, né, os dólares americanos vão entrar mais na renda fixa brasileira, né? Só que isso também é ruim, né? Porque não vai entrar dólar, né? Não vai ter dólar transferindo para reais para entrar no mercado ali de ações, né? De curto prazo, né? Então isso também às vezes causa um efeito contrário, né? Muitas vezes a pessoa pensa, mas eu quero investir no mercado financeiro, não quero investir em renda fixa, né? Então, mercado financeiro de ações, né? Então ela tira o dinheiro e vai para outro país, né? Isso faz também que o dólar suba no Brasil, né? Então, essas as tendências, sabe, galera? Então, aqui é uma via de mão dupla. Na mesma medida que vai entrar dólar na renda fixa, vai sair dólar porque o mercado de ações talvez seja prejudicado, tá? Então, é bem difícil entender. Mas, nesse caso aqui, a tendência é que entre mais dólar e que se junte com aquele que eu falei sobre os gastos, né? Que os juros aumentem e os gastos não subam tanto. Para a inflação não subir e entrar mais dinheiro desse modo nas ações também, né? Bom, e o que são as consequências, né, se isso se concretizar da queda do dólar, né? Bom, primeiramente é a redução da inflação, né? Se tu não tem tanto dólar tão alto no teu país, né, o governo não gasta tanto. Muitas das compras do governo é em dólar, sabe? Então, se o dólar estiver muito alto, o governo está pagando preços por alimentos, preços por produto muito alto e isso faz com que a inflação suba, né? Da mesma forma que os gastos, né? Se o governo está gastando muito, ele vai ter pouco dinheiro para comprar e ele vai comprar por um preço maior. Então, se a inflação, né, cai, né, ou não suba, os gastos não subam, a inflação não vai subir, né? Então, fica assim.
E se o dólar também, assim, cai, né, que é uma via de mão dupla, como eu falei, né, se a inflação cai, se o dólar cai, né, vai haver ali uma redução dos preços dos produtos, né. Bom, e o segundo ponto é o maior poder de compra que isso causa, né? Então as pessoas ali vão ter mais dinheiro para comprar, mais dinheiro para investir, e causa o aceleramento do mercado financeiro brasileiro, né? Outra é a redução da dívida pública, né? Porque se você muitas vezes você paga a dívida pública em dólar, né? E se a dívida o dólar está menor, então você tem mais dinheiro para pagar, né? Então você vai reduzir, você vai conseguir pagar mais os seus gastos, né? Então você vai comprar com um preço menor e você vai conseguir comprar, né, de forma mais tranquila. Você vai pagar suas dívidas de forma mais tranquila e vai comprar de forma mais tranquila, né? Não vai aumentar tanto os gastos assim se tiver o dólar menor, né? Outra coisa é a redução da taxa de juros. Muitas vezes o juro sobe por causa dos gastos públicos que o governo tem, né? Então, se o governo está gastando menos com o dólar baixo, né, a tendência é ter uma redução da taxa de juros e ter mais crédito circulando também, né? E a quinta é uma maior facilidade para ações de curto prazo, né? Então, porque vai ter mais gente entrando, mais dólar entrando em ações de curto prazo, e isso faz com que as ações subam o preço, né? Então, pessoal, essas foram as tendências que tem, tá? Eu acho que a tendência é o dólar não voltar mais acima de 6, mas como eu digo para você, né? É importante sempre vocês terem as suas reservas financeiras, o seu patrimônio bastante dividido, tá? Não deixa tudo seu patrimônio em renda fixa, não deixa tudo em ações, não deixa tudo em IPCA+, não deixe tudo em dólar, sabe? É importante vocês sempre ter isso dividido, né? Dividir uma parte para ação, dividir uma parte para renda fixa, dividir uma parte para dólar, para IPCA, para fundo imobiliário, sempre dividam, né? Então, o que eu vou falar agora? Vale a pena não comprar dólar? A verdade é que sim, né, gente? Sempre vai valer a pena. É difícil falar, né? É difícil ter um nacionalismo, né, de dizer que não vale a pena comprar dólar. Vale a pena, sabe? É sempre importante, até para proteção, né? Se não é para valorizar a curto prazo, a longo prazo isso vai te proteger sobre as variações do mercado brasileiro, né? A gente tem uma disputa eleitoral ano que vem, e a gente sabe como está polarizado o Brasil, né? Isso faz com que o mercado financeiro sempre reaja mal, né? É ruim, seja por um lado, seja por outro, ter tanta polarização assim, porque na hora que o presidente vai assumir, né, ele vai ter que lidar com umas buchas pesadas no mercado financeiro, né, porque colocar dinheiro em país que está instável é complicado, né. Então vale a pena, né, coloque ali no banco que renda juros, né, tem banco ali que rende juros de 6% anual no dólar, né, então se você ter ali seu dólar rendendo jurozinho ali, né, mensalmente, faz total diferença, sabe? Só que a tendência de compra e venda a curto prazo, né? Se você pensar, eu vou comprar dólar para vender depois porque o dólar vai subir a R$ 10, porque o Lula tá fazendo um péssimo mandato, sabe? Você pode fazer isso, sabe? É a sua opinião sobre tudo que está acontecendo no Brasil, sabe? Só que quando a gente está falando de cientificidade, quando a gente está falando de economia, a gente tem que olhar para o que é prático, sabe? O dólar pode subir a R$ 10 no futuro? Pode subir. Pode cair a R$ 2, como foi em 2006? Pode cair, né? Porque sim, é instável, sabe? Mas você não pode contar e apostar, né, como uma aposta esportiva, né, que o dólar vai subir por causa de tal visão política que você tem, sabe? Você tem que olhar o mercado financeiro de modo científico. Então eu tô aqui também para ajudar nessa educação financeira de vocês, né? E mostrar as tendências para vocês também estudarem mais, olhar outros YouTubers, né? Lerem mais, estudar mais, para vocês também chegarem à sua conclusão se vale a pena, né? Então é isso, galera, as principais tendências do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. É isso, galera. Valeu!